Fala galerinha do YouTube, fala galerinha da Escola Estrela Azul aí no município de Machadinho do Oeste, beleza? Essa é a segunda parte daquele vídeo que fala sobre introdução à química, tá ok? Na primeira parte eu expliquei um pouco sobre as propriedades gerais e específicas da matéria, tá certo? E agora eu vou adentrar nos estados físicos da matéria, beleza? Para nossa provinha. Se você não é da Escola Estrela Azul, continue assistindo porque vamos trazer um assunto bem resumido, bem legal, para você entender aí quais são os estados físicos da matéria e por quais mudanças ela pode passar, tá ok? Então vamos nessa. Aproveitando, já deixe seu like, aproveitando, já se inscreva e assine esse canal que vai ser bem legal. O Oficina Darwin está aqui para isso, para trazer conteúdo científico, videoaulas e entretenimento, tá ok? Não se esqueçam de ativar o sininho também para receber mais videoaulas, mais conteúdos do canal Oficina Darwin. Eu sou o professor Mike e vamos iniciar a aula. Hoje nós temos os estados físicos da matéria. O que são os estados físicos da matéria? Os estados físicos da matéria podem ser três. Quais são eles? Os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Infelizmente sempre é isso. Ok? Vamos para a segunda parte. O que é o sólido? O sólido é quando as partículas estão bem próximas, olha só, bem próximas umas das outras e não podem se movimentar livremente, tá certo? Então, vejam só, cada bolinha dessa daqui é como se fosse uma molécula de água. Vamos pensar aí na água. É como se fosse uma molécula de água, ela está no seu estado sólido, ou seja, um cubo de gelo. Vejam quão perto elas estão. Tá vendo que quase não tem espaço entre elas, certo? Isso é o que foi falado aqui, ó. As moléculas estão próximas umas das outras. Então elas acabam que elas não podem se movimentar, tá ok? Então dizemos que os sólidos possuem forma e volumes bem definidos, tá certo? O seu volume é bem definido. Não importa onde a gente coloque ela. Se a gente coloca num copo de 300 ml, de 500 ml, se a água já estiver sólida, não importa para onde a gente coloque ela, ela vai continuar tendo aquele mesmo espaço, ela vai ocupar aquele mesmo espaço, tá ok? E a mesma coisa para a sua forma. Se ela for solidificada em uma forma quadrada, não importa o recipiente que a gente coloque, ela sempre vai ficar quadrada enquanto estiver sólida, tá ok? Agora, falando sobre os líquidos, tá? Temos aí um pouco diferente do sólido. O que é? As partículas estão próximas umas das outras, tá? Não estão mais bem próximas, estão apenas próximas umas das outras. E isso já faz com que as moléculas do líquido se movam um pouco. Isso dá aquela sensação de fluidez na água, tá ok? Então dizemos que os líquidos possuem forma variável, diferente ali dos sólidos. A forma dos sólidos ela é invariável, ela é bem definida. Então, se o sólido está quadrado, não importa onde coloque ele vai continuar quadradinho. Só que os líquidos, eles não têm essa forma bem definida, é uma forma variável. O que quer dizer isso? Que dependendo de onde você coloca esse líquido, num recipiente quadrado, redondo, esférico, o líquido ele vai tomar a forma daquele recipiente em que você coloca ele, tá ok? Já o seu volume também é bem definido igualmente lá nos sólidos. Por quê? Porque se você pegar 300 ml de água e colocar nos mesmos recipientes, redondos, quadrados, triangulares, ovais, você vai sempre ter 300 ml de água, ou seja, o volume dele não aumenta. O espaço ocupado por aquele líquido não aumenta e nem diminui, a não ser que você tire líquido, tire matéria, aí você já está em outra situação da química, tá ok? Então, os líquidos, forma variável e volume bem definido. Quanto ao gasoso, as partículas estão bem longe umas das outras e se movimentam para várias direções, ou seja, lá no sólido e no líquido elas estão próximas, né? As moléculas, as partículas estão próximas, tá? E acabam se movimentando. O sólido não se movimenta, não consegue se movimentar muito, o líquido já se movimenta um pouquinho, e nos gasosos as moléculas elas se movimentam muito, as partículas se movimentam muito, cada um para uma direção. Isso faz com que a sua forma seja variável e
o seu volume também seja variável. Ou seja, lá no caso do líquido, se eu botei aquele líquido em um recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado. Nos gasosos também, se eu botar ele num recipiente redondo, quadrado, triangular, oval, o seu formato, a configuração daquele gás lá dentro daquele recipiente vai ser a mesma do recipiente em que o contém, tá bom? E seu volume vai ser variável, diferente dos outros dois anteriores, porque os outros dois o volume não variava. Nesse caso, sim, porque se eu botar um gás dentro de um recipiente com volume de 30 ml, por exemplo, ele vai assumir as 30 ml daquele recipiente. Se pegar essas mesmas 30 ml desse gás que está nesse recipiente e botar dentro de um recipiente maior, com 40, 50, 60 ml, ele vai ocupar todo o espaço aí desse outro recipiente com um volume maior. Então, seu volume e sua forma são variáveis, tá? Voltando e resumindo, os sólidos têm forma e volumes bem definidos, onde suas partículas estão bem próximas umas das outras, ok? Os líquidos as partículas estão próximas, não estão bem próximas, estão próximas e têm sua forma variável e volume bem definido, ok? Já o gasoso, as partículas estão longe, elas estão vibrando bastante, estão com bastante energia, tá certo? A sua forma é variável e seu volume também é variável. Se quiser anotar isso, eu até acho bom você já ter com um caderninho anotando essas questõezinhas, porque vão cair na prova. Então, quando se fornece calor é energia, como já falamos no primeiro vídeo. A um corpo, as partículas dele começam a se movimentar mais rapidamente, pois passam a ter mais energia. Então, se eu estou dando calor para alguma substância, eu estou adicionando energia nessa substância, tá ok? O fornecimento de energia pode também provocar a mudança de estados físicos da matéria. Então, a gente vai entrar agora na parte de mudanças dos estados físicos da matéria. Tem um sólido, líquido e gasoso. Como é que eu mudo de um para o outro? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Como é que eu vou mudar isso e qual é o nome dessa mudança, tá ok? Então vamos lá, esse aqui é o gráfico de mudança dos estados físicos da matéria. O sólido, digamos que eu pegue o sólido. O sólido, ele ao adicionarmos energia, veja a setinha está apontando para lá, quer dizer o aumento de energia. A setinha está apontando para cá, para isso, tá certo? Isso quer dizer a redução, a perda de energia conforme o gráfico, tá ok? Então se eu estou adicionando calor, eu estou adicionando energia, o sólido ele pode passar ou diretamente para o gasoso, e o nome disso vai ser chamado de sublimação, ou vai passar para o estado líquido, né, que é chamado de fusão. Então, sólido para líquido, fusão. Quando eu pego o líquido e transformo ele, eu passo esse estado físico para o gasoso, eu chamo essa passagem de vaporização. Essa vaporização se divide em outras três, que é ebulição, calefação e evaporação, ok? Mas ficamos aqui com vaporização, tá certo? Porque o líquido se torna vapor ou um gás, ok? Mas veja, eu ganhei daqui para cá, né, deste lado para este lado, eu ganhei calor, ganhei energia. Mas e se eu começar a perder energia? Então, os estados físicos eles vão retornar a outras formas com menos energética. Então, se eu estou com a forma mais energética, um estado físico mais energético, que seria o gasoso, e eu perder calor, ou ele vai direto, em alguns casos, para o sólido, que é no caso da ressublimação, ok? Ou ele vai para o estado líquido, que é o mais comum. Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamada de liquefação, ó, bem facinho, líquido, liquefação, certo? Ou condensação, porque você está condensando, você está comprimindo aquele gás ao estado líquido, tá ok? Vamos lá, então temos o estado líquido aqui. Esse estado líquido continua perdendo calor, está perdendo calor, ou seja, eu peguei essa água, por exemplo, e coloquei no congelador. Ao fazer isso, eu estou retirando o calor desse estado físico e estou retirando energia. Quando eu retiro energia, as moléculas elas começam a parar de vibrar, a parar de se mexer, começam a chegar uma próxima da outra. Lembra que eu falei que no estado sólido as moléculas estão bem próximas umas da outra? Então, eles começam a chegar bem próximas até se solidificarem. O nome dessa passagem é chamada de solidificação. Bem simples, né? Então, temos aí o gráfico de mudança dos estados físicos. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação.
do líquido para o sólido tem solidificação, em alguns casos especiais, do sólido para o gasoso eu tenho sublimação, e do gasoso para o sólido diretamente eu tenho ressublimação, tá ok? Tudo isso depende do ganho ou da perda de energia, que é conhecido como calor também. Continuando, existem dois pontos nesse gráfico, tá, que são fundamentais, são temperaturas que dizem o momento exato em que um estado físico vai passar para outro estado físico. Então, esses dois são chamados de ponto de fusão e ebulição. O primeiro é ponto de fusão ou temperatura de fusão. O que é isso? Essa temperatura, ou ponto, ocorre quando uma substância passa de um estado sólido para o líquido, ou ao contrário, tá bom? É uma temperatura exata no qual ocorre a mudança do estado. Por exemplo, a água possui temperatura de fusão zero, ou ponto de fusão zero. Usando a água, por exemplo, a 1 atm, tá, pessoal? Lembre-se que a pressão atmosférica também vai caracterizar ou vai mudar esse ponto de fusão ou de pressão. Se eu tenho uma pressão atmosférica igual a 1 atm, por exemplo, que é que nosso corpo está normalmente, a água ela vai congelar a 0 graus Celsius. Então, se você pegar essa água e colocar no congelador, quando essa temperatura da água chegar a 0 graus Celsius, ela vai se congelar. E o contrário também funciona, tá? Se você retirar esse gelo do congelador, quando ele chegar a 0 graus Celsius, ela vai voltar a ser líquido, tá? Até que o estado físico mude para o outro, a temperatura permanece constante. Vamos ver isso no gráfico mais tarde. E temos o ponto ou temperatura de fusão. Essa temperatura ou ponto ocorre quando uma substância passa do líquido para o gasoso. Veja, o ponto de fusão é quando eu tenho o sólido para o líquido. O ponto de ebulição é quando eu tenho do líquido para o gasoso, tá? É uma temperatura exata no qual ocorre a mudança do estado. Então, existe uma temperatura exata para a mudança de um estado para outro. Assim como tem na fusão, que é 0 graus Celsius da água, tá? Se for do ferro já é outro, ponto de fusão já é outra temperatura para o ponto de fusão. Eu tenho o ponto de ebulição para a água também, que é a 100 graus Celsius a 1 atm, é uma pressão atmosférica, a uma pressão atmosférica, ok? E, dependendo da substância, dependendo da pressão, esse ponto de fusão também vai se alterar. Mesma coisa. Veja no gráfico. Perceba no gráfico a coexistência de dois estados físicos em seus pontos de fusão e ebulição. Tá? Eu tinha corrigido aqui, mas deu uma falhinha. Então, quando chegarmos ao ponto de fusão e ebulição, vamos ter a coexistência de dois estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Lembre-se de que os pontos de fusão e ebulição dependem da pressão atmosférica. Como assim? Lembra que eu estava falando da 1 atm? Então, por exemplo, a água tem ponto de ebulição a 100 graus Celsius em 1 atm. Se caso eu aumentasse a pressão para 2 atm, quando eu, por exemplo, colocar água na panela de pressão, eu estou aumentando a pressão interna. Tá? Eu aumento normalmente a 2 atm, eu aumento mais uma atmosfera. Se o seu ponto de ebulição, então, o seu ponto de ebulição passa a ser cerca de 120 graus Celsius, tá ok? Sobe para cerca de 120 graus Celsius. Então, eu subi um pouco o ponto de ebulição da água, que era uma temperatura determinada, porque eu aumentei a pressão atmosférica, tá certo? Então, quanto maior a pressão atmosférica, maior será seu ponto de ebulição e fusão, ok? Então, no gráfico, ponto de ebulição, ponto de fusão. Aqui, imagine que a água ela está a menos 20, menos 25 graus Celsius. A temperatura, temperatura, gráfico Y, reta X é o tempo. Então, a temperatura de 20, menos 25, a água está sólida. Então, vou retirar calor, vou retirar energia, ele vai subindo, subindo. Digamos que ele chegou aqui. O ponto de fusão da água a 1 atm é exatamente de 0 graus Celsius. Então, nesse momento aqui, ele vai estar a 0 graus Celsius, então o sólido vai estar começando a passar por estado líquido. Porém, fica um tempo em 0 graus Celsius, porque a temperatura permanece constante neste momento aí. Quando todo o sólido se transformar em líquido, aí sim ela vai começar a aumentar a sua temperatura novamente, ou a ganhar mais energia com o passar do tempo. Tá? Então vai aumentando a temperatura, a energia, e chega a 100 graus Celsius. A água, quando chega a 100 graus Celsius, eu tenho a coexistência de dois estados físicos da matéria, líquido e gasoso. Enquanto o líquido não se transformar em gasoso, a temperatura não vai mudar. Eu vou ter sempre 100 graus Celsius ali. Quando todo o líquido se transforma em gás, aí a temperatura volta a aumentar novamente. E assim por diante. O contrário
também é possível, é verdadeira, tá ok? Por aqui a gente termina a nossa aula nossa segunda aula, que tem por título aí os 3 estados físicos da matéria. A próxima aula, a terceira e última aula de introdução à química, vai trazer os modelos atômicos, tá ok? Então fique por aí, veja aí na descrição do vídeo e já comece a assistir o próximo vídeo, tá ok? Para sua provinha aí, para quem estuda aí na escola Estrela Azul, já peço que, se não entendeu alguma coisinha, volte o vídeo e pontue e escreva no caderno, porque na prova vai estar bem difícil, tá ok, pessoal? É um prazer, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e não se esqueça, a Oficina Darwin está aqui para te ajudar e te esclarecer tudo sobre ciências e tecnologia. Até mais, tchau, tchau.